Juízes capítulo 11, nós temos aqui a história de Jefté. Diz assim a palavra de Deus: Era então Jefté o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. E também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: Não herdarás na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíam com ele. Em outras versões diz assim: e o seguiam. E aconteceu que depois de algum tempo os filhos de Amon pelejaram contra Israel, e sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi, e disseram a Jefté: Vem e ser o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me odiastes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Porque agora viestes a mim quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: Por isso tornamos a ti, para que venhas conosco, combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: Se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por chefe. Amém, irmãos? Esse texto aqui já é um texto bastante conhecido. Já tive a oportunidade de falar sobre esse texto aqui em outros momentos, mas essa noite eu quero pensar rapidamente sobre algumas verdades que Deus quer falar ainda com você, comigo, sobre a vida de Jefté. Jefté era um homem que tinha tudo para dar errado, né? Mas no final deu muito certo. Às vezes, irmãos, nós olhamos para uma situação e dizemos, e julgamos de imediato que aquela situação não vai acontecer, ou que aquela situação vai dar errado, ou que aquela situação não vai fluir, porque olhamos para o externo, mas o Senhor, Ele olha para o interno. Ele vê além de onde nós podemos ver. Jefté, ele era um homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Irmãos, a palavra de Deus nos mostra que Jefté, ele foi um homem que venceu. No final ele triunfou, foi um grande juiz, foi usado por Deus, foi um líder do seu povo. Deus deu, através das mãos de Jefté, vitória ao seu povo. E eu quero dizer para você nessa noite, querido, Deus tem vitórias para entregar nas suas mãos também, amém? Quem recebe essa palavra aí? E se você quer ter vitórias com Deus, exemplo de Jefté, não permita que os poréns da vida venham desanimar e levar você a desistir. Não desista, não desanime diante dos poréns da vida. Todos nós temos os nossos poréns. Jefté tinha um porém na vida dele. Ele era filho de uma prostituta. Ele era valoroso, ele era um homem guerreiro, ele era um homem que tinha muitas qualidades, porém ele era filho de uma prostituta. E isso, de certa forma, trouxe problemas para ele. Trouxe problemas para ele dentro de casa, trouxe problemas para ele fora de casa. Ele foi humilhado, ele foi desprezado, ele foi rejeitado, ele não foi ajudado por causa do seu porém. E às vezes nós temos os nossos poréns. Às vezes nós olhamos para a nossa vida, olhamos para a vida do nosso irmão e dizemos: o irmão é uma bênção, porém tem essa situação. Carlinho é uma bênção, Liliane é uma bênção, porém tem os filhos, tem as dificuldades, tem filho rebelde que às vezes não quer andar nos caminhos do Senhor. Carlinho e Liliane é uma bênção, porém passam lutas, enfrentam dificuldades, porque tem filhos que têm problemas, tem filhos que têm um coração muitas vezes voltado para caminhos que não são caminhos de vida, mas são caminhos de morte, são caminhos difíceis. E esses poréns muitas vezes trazem dor, trazem dificuldade, trazem desânimo, trazem o julgamento das pessoas. Sim ou não, irmãos?
É uma coisa eu falar, a irmã Cecília é uma bênção, porém, nem todo mundo na sua casa está buscando como ela, nem todo mundo está na mesma disposição de fé, nem todo mundo está preocupado em servir a Deus. É uma bênção, porém, tem suas dificuldades, tem suas lutas, tem as situações que muitas vezes trazem tristeza, trazem desânimo, trazem angústia ao seu coração. Diva é uma bênção, está sempre na igreja, porém, tem dores, sim ou não? Porém, tem enfermidades que muitas vezes tiram o sossego, tiram a paz. É uma bênção, porém, enfrenta problemas com enfermidade, com dores, com dificuldades. Jorge é uma bênção, porém, também tem dificuldades às vezes com filhos, tem lutas, tem dificuldades que está enfrentando, né? Mas eu tenho uma notícia interessante para você nessa noite, e animadora para você. O porém da vida de Jefté não impediu Deus de entregar a vitória para ele. Eu quero dizer para você que os seus poréns não vão impedir Deus de te dar a vitória. Os seus poréns não vão impedir o Senhor de te abençoar, não vão impedir você de ter a vitória no final. Mas você não pode permitir que o seu porém te desanime, porque você tem uma luta constante contra os poréns da sua vida, porque você foi chamado, Deus te escolheu, Deus tem um plano contigo, porém, existem situações na sua vida que muitas vezes querem te desanimar, sim ou não, irmãos? Tem ou não tem situações na sua vida que muitas vezes quer desanimar você? Tem, são os seus poréns. Todo mundo tem o seu porém, todo mundo tem que lidar com o seu porém. Jefté tinha um porém na vida dele, ele era filho de uma prostituta. Imagine você sair na rua, você ser uma pessoa de muitas qualidades, mas aí a pessoa chega para você e fala, lá vai o filho da prostituta. Como você se sentiria nessa situação? Era o porém que ele tinha que enfrentar. Ele não pediu aquilo. Existem poréns na nossa vida que eles simplesmente fazem parte da nossa vida e não depende de nós querermos ou não. São circunstâncias que fazem parte da nossa vida e nós temos que lidar com essas situações. É a mesma coisa que eu dizer que a diva pediu para ela ter dor. Com certeza ela não quis, mas a dor está lá, sim ou não? São os poréns que não dependem do que nós queremos ou do que nós deixamos de querer, eles simplesmente estão na nossa vida. Mas nós temos que entender que apesar dos nossos poréns, existe uma escolha de Deus pela nossa vida. Deus nos escolheu, e se Ele nos escolheu, Ele vai nos ajudar a vencer os poréns da nossa vida. Ele vai nos ajudar a enfrentar esses poréns e a ter vitória, a alcançar a vitória, mesmo que esses poréns continuem presentes na nossa vida. Naamã, quem lembra de Naamã? Está lá em 2 Reis 5, se não me falha a memória. Diz que ele era um homem valoroso, um homem respeitado, era praticamente o primeiro ministro da Síria, porém leproso. Tinha o seu porém, respeitado, general de guerra, varão valoroso, porém leproso. Só que um belo dia, dentro da sua casa, uma menina que estava lá, cheia de fé no Deus Todo-Poderoso, falou de Deus para ele, e a fé do coração daquela menina entrou no coração de Naamã, e ele falou: se existe um Deus que pode resolver esse porém na minha vida, eu vou buscar Ele, eu vou entrar na presença dEle, eu vou colocar o meu porém diante dEle, e vou deixar Ele trabalhar nesse porém da minha vida. E foi isso que ele fez. Ele enfrentou o seu porém usando a sua fé, e ele foi, e ele buscou, e ele recebeu a direção de Deus, o que ele tinha que fazer. E depois que ele fez o que Deus mandou ele fazer, ele dar os 7 mergulhos no Rio Jordão, aquele porém foi removido da sua vida. Ele voltou para casa, mas o porém ficou para trás.
E eu quero dizer para você, o mesmo Deus que fez isso na vida de Naamã, Ele pode fazer isso na sua vida. Ele pode fazer isso na sua vida. Existem poréns que não são para ficar na vida da gente a vida inteira. Eles podem sair. Amém, irmãos? Fala para o seu irmão aí, o seu porém pode ser resolvido. Amém, irmãos? Olha que notícia boa. O seu porém, ele pode ser resolvido. Deus pode tirar, como também ele pode permanecer, e mesmo que ele permaneça, Deus vai continuar te dando vitória, de tal maneira que se ele permanecer, ele vai se tornar insignificante diante da grandeza do que Deus vai fazer na tua vida. Porque foi isso que aconteceu na vida de Jefté. Na vida de Jefté foi diferente do que aconteceu na vida de Naamã. Ele não deixou de ser filho de uma prostituta, era um porém que continuou com ele. Porém, quando Deus começou a agir na vida dele, e começou a exaltar as qualidades que ele tinha, a exaltar, irmãos, as habilidades que lhe foram dadas, a exaltar a sua fé diante de todo mundo, ninguém mais estava preocupado com esse porém. Era um porém que era grande e se tornou insignificante. O que eu quero dizer para você agora, com esse outro exemplo, se Deus não tirar o seu porém, Deus vai diminuí-lo a uma situação que ele não vai te incomodar mais. Amém? Ele vai minguar, ele vai diminuir, porque o que Deus vai fazer na sua vida de grandioso, para exaltar a sua fé, para exaltar quem você é, vai colocar, vai esmagar esse porém da tua vida, e ele vai ficar insignificante, de modo que não vai mais te incomodar como incomodava antes. Mas nós temos que saber enfrentar os poréns da vida com fé, irmãos. Jefté, o que nós podemos extrair, irmãos, de lição para a nossa vida, de positivo para a nossa vida, na vida de Jefté, em relação ao porém que ele carregava, que apesar dos poréns que ele tinha, ele permaneceu firme na sua fé. Em nenhum momento você vai ver aqui na história de Jefté que ele abandonou a sua fé, ou que ele deixou de crer em Deus, ou que ele se entristeceu com Deus por causa daquela situação. Você não vai ver isso. Eu tenho o meu porém, mas a minha fé no Senhor permanece a mesma. Com porém ou sem porém, Deus é o Senhor da minha vida. Com porém ou sem porém, o Senhor é comigo e eu estou com Ele. É assim que nós temos que reagir, irmãos. O que determina quem você é não são as coisas ruins que a vida te trouxe, é a maneira como nós reagimos às coisas ruins que a vida nos trouxe. Se você permite que as coisas ruins abatam o seu ânimo, te coloquem para baixo, desanimem, roubem a sua fé, você será derrotado. Agora, se as coisas ruins vêm, você se levanta e não permite que as circunstâncias, que os problemas que você está enfrentando, que os poréns da sua vida te influenciem mais do que a sua fé no Deus que você serve, você vence, você triunfa, você consegue ir adiante, e os seus poréns vão diminuindo, ou são removidos da sua vida. Amém? Nós precisamos avançar, apesar dos poréns da nossa vida. O que determinou quem Jefté seria e como ele viveria a sua vida não foram os seus problemas, foi a sua fé no seu Deus. O que tem influenciado a sua vida hoje? Os seus problemas ou a sua fé? Pergunta para o seu irmão aí, o que tem influenciado você? Os seus problemas ou a sua fé? O que tem determinado mais as suas decisões, suas escolhas, o seu avançar, o seu retroceder? Seus problemas ou a sua fé? Jefté era um homem de fé, e eu acredito que você que está aqui nessa noite é uma pessoa de fé, que Deus tem levantado para vencer os poréns da vida. Irmãos, se nós queremos vencer a exemplo de Jefté, não importa quem ou quantos estão contra nós,
O que importa é que Deus está do nosso lado e vamos dar a vitória. Amém? Não importa quem ou quantos estejam contra nós, o que importa é quem está do nosso lado, e quem está do nosso lado é o Senhor. A palavra de Deus diz que os irmãos de Jefté se levantaram contra ele, expulsaram ele de casa, mandaram ele embora, rejeitaram, desprezaram. Ele fugiu, só que Deus estava com ele. Passado um tempo, apareceu uma guerra. Os amonitas se levantaram contra o povo de Israel. E o que aconteceu? Não tinha ninguém em Israel para liderar o povo. Quem que eles foram buscar, irmãos? O Jefté. Tiveram que colocar o rabinho entre as pernas, ir lá, se humilhar e pedir para Jefté voltar e liderar o povo. O que eu quero dizer para você, querido, quando Deus está com você, não importa se as pessoas se levantam contra você, não importa se as pessoas desprezam você, se Deus está com você, tudo que se levantar contra você será revertido em bênção amanhã. Amém? Tudo aquilo que aparentemente é negativo hoje, amanhã se tornará algo extremamente positivo na sua vida, porque o Senhor faz com que o mundo dê voltas, para que você saia aqui de baixo e venha aqui para cima. Não importa, porque quem está no controle da sua vida não é o diabo, não são as pessoas, é o Senhor seu Deus. Se você não se levanta contra as pessoas, se você não age em vingança, se você não permite que os desejos da carne dominem o seu coração, mas você simplesmente sofre, como diz a palavra de Deus, sofre as injúrias sem injuriar, sofre as perseguições sem perseguir, é afrontado sem afrontar. O que acontece? O Senhor entra em cena na tua vida. Você não precisa se defender, Deus defende você. Eu quero dizer para você que nessa noite, querido, tem alguém que te defende, o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então não brigue com ninguém, não se vingue de ninguém, né? Não se levante contra quem se levantou contra você. Simplesmente coloque a sua vida diante do Senhor. Mais cedo ou mais tarde, o Senhor faz com que as situações mudem e você é exaltado, porque a palavra de Deus diz que aquele que se humilha será o que, irmãos? Exaltado. E aquele que se exalta será humilhado. Então seja inteligente, se humilha debaixo da potente mão de Deus, e Ele, a seu tempo, te exaltará. Quando você ora, quando você clama, quando você se humilha diante do Senhor, você não percebe, mas você está construindo uma grande exaltação sobre a sua vida. Você está construindo um cenário de exaltação que virá sobre você, porque você está se humilhando, você está se colocando na dependência de Deus. Passe pelas humilhações para ser exaltado amanhã. Passe pelas humilhações hoje para ser exaltado amanhã. Então não fique preocupado com o desprezo, com a rejeição das pessoas. Se preocupe em ser aceito pelo Senhor. Ele vai te dar a vitória no final. Para ter vitória, exemplo de Jefté, irmãos, nós precisamos nos relacionar com quem está perdido, com quem está afastado da presença de Deus, com o propósito de guiar essas pessoas e não de ser guiado por essas pessoas. Diz a palavra de Deus que Jefté, ele foi para Tobi e homens levianos se ajuntaram a ele, mas ele não seguia esses homens seguiam a Jefté. Ou seja, ao invés de ele ser influenciado, ele influenciava, ele levava essas pessoas para onde ele estava, para a fé que ele estava vivendo, para o relacionamento que ele tinha com Deus. O que eu quero dizer para você com isso? Nós temos pessoas à nossa volta que estão perdidas, mas a partir do momento que elas começarem a andar conosco, elas encontrarão o Deus que nós servimos. Nós temos que ser luz, nós temos que ser sal na vida das pessoas que estão lá fora, sem Deus, sem salvação, sem Jesus. E Jefté é um exemplo disso.
Ele conduziu pessoas a uma situação de relacionamento com Deus, porque ele tinha um relacionamento com Deus e ele não abriu mão disso. Então, se você olha na Bíblia, você não vai ver Jefté seguindo os homens que estavam ali com ele, que eram considerados homens levianos, homens pervertidos, mas ele guiava esses homens, ele liderava esses homens. E com certeza, irmãos, esses homens foram abandonando muitas coisas erradas. Por quê? Porque começaram a conhecer uma vida diferente através da vida de Jefté. A sua vida nesse mundo é o instrumento que Deus precisa para mudar outras vidas, para transformar outras vidas. A sua vida nesse mundo precisa ser o instrumento que Deus vai usar para tirar do pecado quem está no pecado, para tirar do inferno quem está caminhando para o inferno. Há uma mensagem na sua vida: só Jesus Cristo salva. Amém? Na sua vida tem essa mensagem, irmão: só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo transforma, só Jesus Cristo livra do inferno. Essa mensagem está em você. Quando as pessoas começam a ler essa mensagem na sua vida, elas começam a se entregar ao Deus que você serve. Diz a palavra de Deus que Davi, quando fugia de Saul e se escondeu nas cavernas de Adulão, ali tinham 400 homens malfeitores, bandidos, endividados, homens que estavam endividados, com amargura de espírito, homens considerados maus. Só que Davi se tornou o líder deles. Lá adiante, aqueles homens que estavam ali naquela situação de miséria, de penúria, endividados, com amargura de espírito, considerados como malfeitores, se tornaram grandes guerreiros, homens de confiança do exército de Davi. Por quê? Porque Deus colocou um Davi no meio deles. Deus colocou um Davi no meio deles. Eu quero dizer para você, querido, a sua vida nesse mundo é um instrumento para transformar outras vidas. Nós não podemos fugir da relação com aqueles que estão perdidos. Nós temos que estar ali para Deus fazer a obra na vida deles, através da obra que Ele está fazendo na nossa vida. Amém? Você é um instrumento de Deus. Deus vai te usar para transformar outras vidas. Para sermos honrados, para termos vitória como Jefté, nós temos que vencer algumas coisas. Primeiro, nós temos que vencer a mágoa. Fala para o seu irmão aí: vença a mágoa. Jefté, ele tinha tudo para ser um homem com o coração cheio de mágoa contra os seus irmãos, contra aqueles que o desprezaram. Imagina você, irmão, no lugar de Jefté. Chegam lá os seus irmãos, seus meios irmãos, e falam: você é filho de outra mulher, você não tem lugar conosco, vai embora. Imagina você nessa situação. E aí passa um tempo, essas pessoas que te expulsaram de casa, elas vão atrás de você. Como você agiria? Você se vingaria? Como você agiria? Opa, agora mudou. Me expulsaram, me rejeitaram, mas agora eles vêm contra mim. Era o momento de Jefté se vingar. Ele estava com a faca e o queijo na mão. Só que ele preferiu fazer? Perdoar e ajudar os seus irmãos. É fácil? Não é. Mas quando o Espírito de Deus está agindo na nossa vida, nós conseguimos. Amém? Não é fácil. Mas o Espírito de Deus estava na vida dele. E o Espírito de Deus está na tua vida, te dando capacidade, te dando condição de agir dessa forma. O Espírito do Senhor se apoderou de Jefté, e é isso que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua. Ele quer se apoderar da nossa vida, para que nós possamos fazer coisas que vão surpreender as pessoas. Jefté surpreendeu muita gente, porque eu acredito que muitos olharam ali e disseram: ele não vai voltar. Depois de tudo que foi feito com ele, ele não vai voltar. Mas ele voltou, ele ajudou, ele serviu, porque ele venceu a mágoa. Muitas vezes nós corremos o risco de desanimar quando nós esperamos das pessoas reconhecimento e vem traição. Sim ou não, irmãos? A gente espera reconhecimento, a gente espera
cuidado, mas aí vem decepção, vem desprezo. Desanima ou não desanima, irmãos? Jefté passou por isso. Jefté passou por essa situação, mas ele venceu toda e qualquer situação de mágoa que poderia ter sido gerada no seu coração. Às vezes você está esperando uma coisa, vem outra, e você tem que permanecer firme. Você tem que permanecer no Senhor, porque a fé, ela é capaz de gerar em nós amor, um amor que não é nosso, um amor que é de Deus na nossa vida, que nos leva a superar essas questões e ir adiante. Vença a influência do meio. Às vezes as pessoas chegam para te influenciar de forma errada, dizendo: olha, eu se fosse você, não iria não. Eu se fosse você, separaria. Eu se fosse você, sairia de casa. Não vê esse tipo de conselho, irmãos, na nossa vida? Você tem que superar a influência do meio, a influência negativa do meio. Quando Jó estava lá doente, o que a mulher dele disse? Amaldiçoa o teu Deus, morre. Se Jó fosse aceitar esse conselho, hein, não teria vivido restituição de Deus na sua vida. Às vezes o meio, ele se torna um ambiente negativo, porque as pessoas começam a querer nos influenciar de forma negativa. Ele venceu as influências do meio, porque com certeza haviam as influências. Ele venceu, irmãos, também no seu coração, irmãos, toda aquela situação de não querer, vamos dizer assim, abrir mão do sentimento de vingança. Porque, analisa uma coisa, irmãos, Jefté, eu analiso a história dele da seguinte maneira: ele era um homem de fé, ele nasceu e foi criado junto com seu pai e com seus meios irmãos, sem a sua mãe, só que ele sabia quem era Deus. Ou seja, desde criança ele foi ensinado a conhecer a Deus, as Escrituras. Ele sabia quem era o Senhor. E eu fico pensando, irmãos, que quando ele era criança, ele pensava assim: a minha mãe não está aqui, eu não sou filho do meu pai com essa mulher, então eu tenho que fazer melhor que os outros, eu tenho que conquistar o coração dos outros. Eu não posso, se eles leem as Escrituras uma vez, tem que ler duas. Eu imagino, irmão, isso é imaginação minha, tá? Que sabe aquela pessoa que ele se sente o menor dentro de casa, o mais, vamos dizer assim, o menos favorecido, e aí ele quer conquistar a atenção dos outros, e aí ele vai e se dedica para conquistar a atenção dos irmãos, para conquistar a atenção do pai. Só que o pai morre, e aí os irmãos rejeitam, desprezam ele. Tudo isso estava no coração dele, e tudo isso poderia ter sido uma base muito grande para ele querer se vingar. Fiz tudo, e eles me desprezaram, me rejeitaram, mas ele não fez isso. Então muitas vezes nós temos que vencer os inimigos interiores do nosso coração, os sentimentos que muitas vezes existem dentro de nós e querem nos levar ao erro. Jefté venceu a mágoa, a vingança, a influência no meio, o orgulho, porque foram chamar ele poderia ter se sentido orgulhoso naquele momento. Eu sou bom, eu sou melhor do que os outros, mas ele não fez isso. Ele se colocou de forma humilde. Ele disse assim: se o Senhor me der a vitória, então eu vou liderar vocês. Não é porque eu sou bom que eu vou liderar. Eu tenho que ver se o Senhor vai me dar a vitória. Eu tenho que ver se o Senhor vai realmente me conceder a vitória. Se Ele me der a vitória, então eu serei o líder de vocês. Então ele não se apoiou nele, ele se apoiou em quem, irmãos? Em quem que ele se apoiou? Em Deus. Ele se apoiou no Senhor. Ele poderia ter se orgulhado, ele poderia ter se sentido melhor, ele poderia ter se sentido grande aos seus próprios olhos, mas ele tinha a visão muito clara de que ele não era melhor do que ninguém e que ele dependia de Deus para vencer. Eu quero dizer para você, querido, eu e você dependemos de Deus para vencer. Se o Senhor nos der a vitória, a gente vence. Se o Senhor não nos der a vitória, a gente não vence.
A vitória vem do Senhor. Amém? Quero que você fique em pé nesse momento. Nós vamos estar orando. Eu quero chamar aqui à frente os irmãos que vieram na campanha de oração. Eu quero ungir vocês, eu quero orar por vocês. Todos que vieram essa semana orar, participar da campanha de oração, pagaram o preço de estar aqui. Eu quero orar pela vida de vocês. Eu quero ungir a vida de vocês, porque há um propósito de Deus para a vida de vocês, e é o Senhor que vai fazer isso. Então pode chegar aqui mais perto de mim, pode vir aqui mais perto de mim, mas venha com fé, venha acreditando. Chegou o momento que você esperava, você orou, você veio, você clamou, você entregou a Deus o seu pedido, você entregou a Deus a sua causa, e nesse momento você está diante do Senhor em fé. Então nesse momento, coloque a sua vida diante de Deus,